ou ignora ou simplesmente tenta negar, que era o uso pelos babalaôs nigerianos do selo de Salomão alguns séculos atrás, né? Isso aconteceu pelo contato de mercadores judeus, de rabinos que passaram pela Nigéria e deixaram o conhecimento, e os babalaôs usavam para espantar maus espíritos, para proteção. Esse selo ele era chamado entre os babalaôs de o selo de Odudua, né? Dentro do Ifá. E por que eu estou tocando nesse assunto, né? Porque você vê muito pela internet as pessoas misturando crença dos orixás, magia e Exu com demônios. E quando a pessoa critica, eles dizem: não, mas na Nigéria não acredita em Deus. Não, não existe Deus na cultura dos orixás, o que é uma mentira. Os babalaôs sempre acreditaram em Deus, o Deus supremo, que é o Olorum. Mas independente disso, mesmo o Deus cristão, há muitos séculos que o cristianismo tem influência, inclusive hoje, é uma das religiões predominantes, muito mais do que a crença dos orixás, do que a tradição dos orixás, na Nigéria mesmo. Na Nigéria, no Benin, tudo ali. Inclusive, em alguns países lá, os governos perseguem quem faz bruxaria. Condena a prisão, condena a morte, né? Não vou citar países aqui, basta você fazer uma pesquisa aí que em vários países a bruxaria já é proibida por causa da influência do islamismo lá e do cristianismo. Inclusive na Nigéria, predominante cristianismo e islamismo, muito mais do que o culto a Ifá. Mas isso não é da agora, não, né? E aqui no Brasil também o candomblé, ele cresceu muito entrelaçado ao cristianismo e à Umbanda também. Mas as pessoas, porque querem, principalmente jovens aí, atacar a Bíblia, que a Bíblia não vale nada, e que Deus não vale nada, e que o diabo é que é bom, isso e aquilo, e defendendo o luciferianismo e satanismo na quimbanda e assim por diante, mentem dizendo que os povos de Yorubás não acreditavam em Deus, o que é uma mentira, e que não acreditavam em demônio. Existe demônio sim, existia exorcismo, existia forças que os babalaôs combatiam. Se você lê o Ifá nigeriano, um Ifá mais limpo, que não seja muito ligado ao paganismo, você vai ver odus que citam crenças, orações, proteções contra o mal. E o Ifá cubano, pelo mesmo jeito, tem odus que fala até da tentação de Cristo dentro do Ifá cubano. Tem odus que fala de santos, tem odus que fala de missas, tem odus que fala muita coisa ligada ao cristianismo. Porque as religiões, não existe religião pura, elas estão todas entrelaçadas. Então eu estou citando aqui o selo de Salomão, que era um dos objetos sagrados usados pelos babalaôs com proteção. E se eles acreditavam no selo de Salomão, eles acreditavam que existiam forças demoníacas que deveriam ser combatidas, que existiam anjos e que eles é, igualavam ou assimilavam isso com orixás, assim como aconteceu com o secretismo aqui no Brasil, que adotou santos. Então hoje, quando as pessoas criticam os santos dentro da Umbanda, sem pesquisar, só levando para esse lado de racismo e de branqueamento, não sabem que muitos acreditavam por conta própria, não era porque eram obrigados. Muitas mães de santos e pais de santos, o grande babalaô Agenor Barbosa, ele ia na missa, ele acreditava nos santos católicos. Uma coisa não é rival à outra, e não era só por imposição política ou por causa de racismo. Então, se o branqueamento é errado, como algumas vertentes da Umbanda e do Candomblé quis fazer, o enegrecimento forçado também de querer excluir tudo que é do branco, tornar o branco como vilão, também é errado. Então é por isso que muitas vezes o combate ao racismo não dá certo, por causa da militância muito politiqueira, muito radicalizada, sem uma certa prudência, sem uma certa temperança, simplesmente querendo fazer uma reforma, um giro de 360 graus, de querer negar tudo. Essa história de Umbanda de sete raios, de sete orixás, tudo isso é uma herança dos babalaôs antigos, que tinha essa influência do setenário dos judeus. E também tem influência do Islã dentro dos cultos, não só afro-brasileiros, como farinas lá da região, não só da Nigéria, como das regiões vizinhas.
Benin, Congo, enfim, República do Congo, e ninguém pode negar isso, que existia. Essa história do sete dentro da Umbanda, isso tudo tem uma influência do patriarcado lá mais no norte, do Oriente Médio, né, do cristianismo no Egito, do cristianismo quando foi se expandindo por toda a região ali, e também do judaísmo, que foi se transformando e capturando muitas crenças, se entrelaçando em muitas outras crenças, tanto que a Cabala se mistura a muitas outras crenças, e tem muita coisa na Cabala que eles dizem que foi revelação, que foi disso, daquilo, que foi sendo colocado no Talmud, Midrashim e outras coisas, que eles foram captando de outras regiões, não só da Babilônia, Suméria, Pérsia, Egito, mas também de europeus que passavam por lá. Não se lembre que, não se esqueçam que o Oriente Médio já foi ocupado por diversas culturas, desde romanos, britânicos, gauleses. Então, essa história de querer dar um giro de 360 graus, um cavalo de pau, querendo branquear, é errado, e querendo enegrecer também é errado. Você tem que conviver com diferença, com o que vai se acoplando e se incorporando para uma imposição que não se sabe se é daqui, dos homens, ou se é de lá, porque os ciclos mudam. E por isso aquele termo que está na Bíblia, que não é ligado ao céu, o céu dos anjos, mas o céu das estrelas, assim em cima como embaixo, que é por causa de um conceito astrológico, que inclusive entrou no Pai Nosso, assim na terra como no céu, que tentam, a Igreja Católica Reformista, e que tenta colocar a astrologia como uma coisa banida, e que não sabe das origens do próprio judaísmo, que Abraão era astrólogo, que Isaac era astrólogo, que provavelmente Israel Jacó era astrólogo, porque eles contemplavam o céu. Mas por causa de toda essa cultura, de todo ortodoxia e radicalismo de rabinos, eles foram colocando os versículos na Torá em livros sagrados do judaísmo, proibindo isso, aquilo e colocando tudo no mesmo balaio. Só que para eles, cabala não é pecado, mas astrologia é. Fazer gemátria não é pecado, mas oráculos, outros oráculos é, porque querem ser o dono da verdade. E a mesma coisa acontece no Ifá. Babalaos querem ditar regras, ser o dono da verdade, e se esquecendo de tradições esquecidas que foram mudando ao longo, se adaptando a culturas que nem o candomblé, umbanda e outras vertentes, e se esquece de origens muito mais antigas que os ancestrais conhecem. Os da agora não conhecem, mas os ancestrais conhecem. Então, antes de banir e querer dizer que uma coisa funciona ou não, simplesmente por reformismo ou por sensacionalismo, por querer lacrar na internet, primeiro vão pesquisar profundamente para ver as origens e para ver os usos antigamente como é que era. Inclusive eles usavam os babalaôs lá, e muitos ainda devem seguir a vertente do hexagrama, que um triângulo para cima, um triângulo para baixo, que tem a ver com o Olorum, os orixás e eguns, exus e guerreiros e a força das matriarcas, enfim, toda uma conexão entre a cultura judaica e a cultura iorubá. E tem vários livros que falam sobre isso, de babalaôs conceituados, que estudaram história, que divulgaram o Ifá. É só pesquisar. Em outro vídeo vou dar aqui uma bibliografia e alguns estudos e temas que falam sobre esse assunto, porque o vídeo já chegou ao seu limite. Axé a todos.